89. Reliazewit capítulo 565 Autor, Hermo. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não se esqueça de conferir o site. A recepção de boas-vindas não começou até o anoitecer. Os convidados foram calorosamente recebidos no palácio por Degamo Ori, o primogênito do rei do alvorecer. Foi a primeira vez que Yorko participou de um banquete tão requintado. O salão como um todo estava claro como o dia, iluminado por inúmeras velas e lamparinas que brilhavam como estrelas. Havia uma clarabóia aberta ao lado de cada um dos candelabros pendurados no teto, o que afastava o mormaço da sala. Mesas cobertas com toalhas brancas estavam dispostas em forma de escada, cheias de todo tipo de material em vidro. Havia vinhos tintos que brilhavam à luz das velas como se fossem rubis. O salão era tão extravagantemente decorado com espelhos de prata e ornamentos de ouro que parecia tão magnífico quanto o palácio do reino de Castelo Cinza. No entanto, o que mais chamou a atenção de Yorko foram aquelas senhoras nobres que vagavam entre cavalheiros. Algumas delas eram jovens e inocentes, enquanto outras eram corpulentas e maduras. Cada uma das mulheres, com os cabelos presos ou não, tinha uma mecha de cabelo colorida cheia de acessórios. Yorko pensou em Denise e percebeu que era um estilo atualmente em moda entre os nobres do reino do alvorecer. Além dos cabelos, a maioria das mulheres usava vestidos de seda justos que mostravam perfeitamente seus corpos graciosos. Fachos de luz brilhavam quando passeavam pelo salão. Ao contrário dos vestidos que as meninas usavam normalmente no reino de Castelo Cinza, esses vestidos deixavam os ombros de fora e eram acima dos joelhos, sedutores e cativante. Yorko ficou muito feliz e pensou: vir para cá foi realmente a escolha certa. Comparadas às nobres reservadas no reino de Castelo Cinza, as do reino do alvorecer eram excepcionalmente cordiais. No entanto, eles demonstravam afeição apenas a jovens e cavaleiros bonitos, em vez de nobres simples como ele. Mas é claro que isso não seria um problema para Yorko, pois ele nunca confiou em sua aparência para atrair mulheres. Bem-vindo ao reino do alvorecer. Um jovem ligeiramente pálido, escoltado por uma grande multidão, aproximou-se dele, lia a carta de apresentação de Roland Wimbledon e o documento emitido por ele. Então, que dizer que Sua Majestade Wimbledon já unificou todo o reino de Castelo Cinza. Bastava somente um olhar para saber que este homem era o anfitrião do banquete, o príncipe Apemo Ori. Yorko colocou a mão no peito, um pouco impressionado. Como ele representava a família real do reino de Castelo Cinza, ele não era obrigado a se ajoelhar. Era compreensível que o rei pedisse ao filho mais velho para sediar o evento, pois ele poderia ser envolvido em alguns assuntos políticos. No entanto, seria uma falta de etiqueta deixar seu filho ler diretamente a carta de Sua Majestade Roland. Ao pensar melhor, Yorko poderia até ser considerado como um dano diplomático. Yorko respondeu à pergunta do príncipe Apen e perguntou com muita relutância: bem, como está seu pai? Ele está doente, muito doente. Apen suspirou: é por isso que ele não pôde recebê-lo pessoalmente. Eu sinto muito ouvir isso. Sem problemas. Todo mundo na cidade do Resplendor sabe que o rei está doente. Ele desmaiou durante um banquete há 1 mês e meio e está doente desde então. Ele só fica consciente por 2 ou 3 horas por dia e no resto do tempo está insensível. Há 1 mês e meio. Foi nessa mesma época que ele partiu da cidade real de Castelo Cinza. Yorko pensou e o confortou: tenho certeza de que Sua Majestade ficará melhor. Por favor, não se preocupe muito com isso. Obrigado. O príncipe conseguiu esboçar um sorriso. Aproveite o banquete. Vou pedir ao oficial de cerimônias para que providencie acomodação para você mais tarde. Obrigado. Enquanto Apen estava prestes a sair, Yorko de repente pensou no real objetivo de sua viagem e se aventurou apressadamente: Alteza, e a aliança entre o reino do alvorecer e o reino de Castelo Cinza? Eu ouvi falar sobre esse assunto, mas meu pai está atualmente muito frágil para lidar com assuntos políticos. Vamos esperar até que ele esteja melhor. Yorko ficou um pouco aliviado depois que o príncipe e seus companheiros foram embora. Parecia que ele era um embaixador bastante competente por natureza. Ele não cometeu erros perceptíveis durante seu primeiro encontro com um membro da família real de alto escalão, embora as coisas não tenham corrido tão bem quanto ele esperava. No entanto, isso realmente não o incomodou, porque ele viveria na cidade por um longo tempo, independentemente, e o rei Mori IV não poderia ficar doente pelos próximos anos. Em vez disso, ele deveria aproveitar esta oportunidade para prestar mais atenção às beldades no salão. Nos encontramos novamente, senhor embaixador. Enquanto ponderava,
York ouviu uma voz familiar vindo de trás. Assustado, ele se virou abruptamente e encontrou Denise Payton, a comerciante com quem passara muito tempo no caminho para cá. Mas como, eu disse que nos encontraríamos novamente. Denise sorriu enquanto pegava uma taça de vinho tinto, um brinde à nossa reunião. York olhou rapidamente para se certificar de que nenhum nobre estava olhando na direção deles. Você está procurando pelo meu marido? Denise ergueu as sobrancelhas. Relaxe. Ele não tem o direito de comparecer a esta recepção. Você está dizendo que sou eu quem administra a família Payton, não ele. Denise disse sem rodeios, e há empregadas domésticas mais do que suficientes para ele se saciar. Ele não está autorizado a buscar prazer fora sem a minha permissão. Então é esta a razão. A mente de York se iluminou. Parecia que Denise era a verdadeira herdeira da família Payton. Para herdar a família, a filha normalmente procurava um parceiro, geralmente um nobre menor, para morar com ela. Devido à enorme diferença em seu status, geralmente era o parceiro masculino que mudava de nome. Você deveria ter me contado. York lançou um olhar aliviado. Eu não quero separar um casal tão afetuoso e interferir no seu relacionamento especial. Sério? Denise sorriu. Não foi especial quando você rejeitou minha proposta. Ela parou por um momento e depois perguntou. Você tem planos depois do banquete? Bem, acho que não. York respondeu enquanto passava um braço em volta de sua cintura delicada. Se você me convidar. Então eu conheço um bom lugar. Tudo depende de você, querida. Depois do banquete, Otto puxou o príncipe Apen de lado, parecendo bastante confuso. Não compreendi, Alteza. Mesmo que Sua Majestade esteja doente, o senhor ainda pode fazer uma aliança com o reino de Castelo Cinza, pois seu pai também pretendia fazer isso. Por que você quer deixar o assunto de lado? Com a igreja colocando pressão sobre nós, não é uma boa ideia lutar sozinho. Ouvi dizer que o pai pediu para você se encontrar com Timothy Wimbledon, em vez de Roland Wimbledon. Estou certo? Estamos nos aliando ao rei de Castelo Cinza. O embaixador também confirmou que Roland é o novo rei do nosso reino vizinho. Apenmore sentiu. Você fez um ótimo trabalho na viagem confidencial ao reino de Castelo Cinza. Mas tenho meus próprios pensamentos sobre a aliança. Deixe comigo. Vossa Alteza, você não entendeu? Apen interrompeu. Pelo bem do reino do alvorecer, é pela segurança do reino que precisamos de alguém para nos ajudar a parar os ataques da igreja. E eu já disse, deixe isto comigo. Apen não pôde deixar de levantar a voz. Sinto muito. Eu perdi minha compostura. Como o príncipe continuou insistindo, Otto não teve escolha a não ser concordar. Assim que se virou, Apen de repente o questionou. Somos amigos, não somos? Otto ficou em silêncio por um momento e depois respondeu, sim. André, Belinda, Ouro e eu. Todos nós somos seus amigos. Se o pai não aguentar, Apen falou devagar traço. Você me ajudará a ascender ao trono, certo? Gilead capítulo 566. Otto Yoshi se trancou no escritório depois que voltou para casa. Ele não entendeu por que as coisas acabaram assim. Otto se lembrou que Apen parecia estar em grande choque desde o momento em que seu pai ficou enfermo. Bem, até onde ele conseguia se lembrar. Mas a maneira como Apen falou e a maneira como se comportou eram um pouco diferentes do que antes. Para dizer com mais precisão, ele se tornara pouco familiar para Otto. Como companheiro de brincadeira de Apen, Otto acreditava que conhecia muito bem o príncipe. Apen não era aquele tipo de pessoa sedenta por poder que alcançaria seus fins, independentemente dos meios. Às vezes, ele até achava que o príncipe era muito jovem para ser um rei competente. Por causa disso, ele planejou, em colaboração com Belinda e Ouro, apoiar Apen e ajudá-lo com os deveres do governo depois que o príncipe subisse ao trono. Afinal, as três famílias estavam ajudando o rei desde a fundação do Reino do Alvorecer. Essa foi a razão pela qual ele respondeu sim sem hesitar. No entanto, Otto descobriu que Apen não se importava com sua resposta. Ele fez essa pergunta simplesmente por um sentimento de insegurança. Embora as três famílias estivessem muito dispostas a sustentar a família real, ele nunca havia pensado se realmente Sua Alteza precisava da ajuda deles. Ao pensar em tudo isso, Otto sentiu Apen ficar cada vez mais distante. Ele suspirou profundamente. Talvez eu deva tomar a iniciativa e fazer algo a respeito. Otto pensou, mas o que exatamente eu faria? Nem apotecários, nem alquimistas puderam fazer nada sobre a doença do rei. Então, o que eu poderia fazer? Não conseguirei aliviar o fardo de Apen.
Deveria animá-lo? Otto ponderou várias opções. Ele havia tentado em vão inúmeras vezes fazê-lo. Talvez fosse impossível, sozinho, elevar o moral do príncipe. As três famílias devem cooperar e trabalhar juntas. Somente dessa maneira seremos capazes de encontrar a razão por trás do comportamento de Apen. Com esse pensamento, Otto se levantou abruptamente e saiu. Mestre, já está tarde. Aonde o senhor vai? O mordomo trotou para ele quando passou pelo corredor. Para a casa de Toccati. Eu ficarei lá. Otto conhecia cada curva da estrada que levava ao território dos Toccatis. Como Otto conhecia bem Toccati, ninguém na mansão o deteve. Otto foi direto para a sala de artes marciais. Como ele esperava, Ouro Toccati estava treinando com seus guardas. Olha só, o que trouxe você aqui? Ouro tirou a faixa de cabeça suada e jogou para o guarda sua espada de madeira. Você precisa de um parceiro para treinar? Eu tenho algo para lhe dizer. Otto levou Ouro para a sala de descanso ao lado, onde disse tudo o que estava em sua mente e contou seus planos. Por fim, ele perguntou, o que você acha? Para descobrir por que Apen se tornou tão estranho. Ouro fez uma careta. Desculpe, não estou interessado. Mas, ele é um príncipe, o sucessor do rei do amanhecer. Ele não será nosso amigo para sempre, entendeu? Ouro balançou a cabeça. Além disso, Apen já tem 20 anos. Ele não tem mais 7 ou 8. Não temos a obrigação de animá-lo toda vez que ele fica de mau humor. Se ele não quiser sair por aí e jogar suas tripas na sarjeta, então por mim tudo bem, eu não quero me intrometer. Então você não pretende ajudar Apen Boori? Eu darei alguma ajuda se Sua Alteza precisar e pedir. Caso contrário, você está sendo irritante. Ele também notou a mudança no príncipe. Otto pensou com um tremor. Mas nós, das três famílias, sempre apoiamos os Mori. Três famílias. Ouro sorriu descuidadamente. Depois que Andrea morreu, somos apenas você e eu. Ele se virou e saiu enquanto acenava com a mão. E já que você está aqui, deixe-me levá-lo ao sonho carmesim. Tranquilize-se e esqueça essas ninharias. Você parece estar sob muita pressão. Andrea está viva. Ouro parou abruptamente. Sinto muito. Otto se desculpou em silêncio. Ele falhou em manter o segredo de Andrea. Andrea Kina ainda está viva. Otto repetiu. Eu a vi em Vila Fronteiriça quando fui ao reino de Castelo Cinza. Ouro instantaneamente se virou e correu para ele, quase empurrando-o contra a parede. O que? O que você disse? É verdade? Eu a vi com meus próprios olhos. Ela está com o príncipe Roland Wimbledon. Com o príncipe Roland Wimbledon, os olhos de Ouro ficaram arregalados, como se eles estivessem em um relacionamento. Não sei. Ouro mordeu o lábio, mas ela se tornou uma bruxa. Somente o príncipe Roland está disposto a aceitar bruxas de todo o reino de Castelo Cinza. Espere um momento. Você disse bruxa. Ouro ficou atordoado. O que realmente aconteceu naquela época? Otto Lyoshi relatou todos os detalhes do que André havia experimentado na época. Ele sentiu a doçura da vingança enquanto observava Ouro dilacerado por suas emoções. Era muito tarde para Ouro fazer algo sobre isso agora, porque ele acreditava firmemente que os Kina haviam caído do penhasco naquele momento. Agora, André não se apaixonaria por nenhum deles. Essa foi a razão pela qual o pai dela fez parecer um acidente infeliz e fez as pessoas acreditarem que André caiu do penhasco. Muito deprimido, Ouro se jogou no chão depois de ouvir a história. Merda. Por que nunca pensei em abrir seu túmulo e investigar tudo isso? Oh, que astuto. Ouro zombou em silêncio, limpou a garganta e continuou. Logo, eu acredito que devemos urgentemente melhorar o humor de Apen. Otto lembrou. Ouro olhou de lado para o amigo. É mesmo. E o que essas duas coisas têm em comum? Tem muita coisa em comum. Pense assim, Apen está hesitando em formar uma aliança entre as duas nações, e ele nem sequer deu uma razão explícita. Se o plano de defesa conjunta falhar, teremos que lutar somente contra a igreja no caso de um ataque. Se a igreja invadir o reino do alvorecer primeiro, você levará os cavaleiros para defender o reino, não é? Otto perguntou. Com certeza. É o meu dever. Se você for morto em batalha, não verá Andrea de novo, correto? Faz sentido. Ei, como você pode ter tanta certeza de que eu serei morto? Ouro desafiou indignado. Até o reino de Coração de Lobo, cujo povo é famoso por sua força e poder, foi derrotado pela igreja. Quais são suas chances de ganhar? Otto ignorou um protesto de seu amigo e continuou. Se a igreja, ao contrário, atacar primeiro o reino de Castelo Cinza, Roland precisa revidar, certo?
Se ele estiver morto, Andrea provavelmente morrerá com ele. Mesmo se for pego vivo pela igreja, ela sofrerá torturas mais miseráveis do que uma morte limpa. Se as duas nações, no entanto, firmarem uma aliança e concordarem em oferecer assistência mútua, a igreja não lançará um ataque de forma tão ousada. Você e Andrea estarão vivos e provavelmente se encontrarão no futuro. Sob esse prisma, você ainda acha que a aliança é significativa? Sim, precisamos do príncipe para ajudar nisso. Agora, você ainda acha que os dois assuntos são relevantes? Sim. Então você concorda? Ouro respondeu resolutamente, sim. Com essas palavras, Otto e Ouro apertaram as mãos um do outro. Yorko voltou para sua loja, exausto, mas satisfeito. Quando ele abriu a porta do quarto, ouviu a voz de um homem lá dentro. O senhor finalmente voltou. Yorko ficou chocado. Quem entraria furtivamente em seu quarto e o esperaria logo após sua chegada ao reino do alvorecer? Poderia ser o marido de Denise que adquiriu o status pelo casamento. Ele ainda estava debatendo se deveria fugir ou implorar por misericórdia quando o homem acendeu a vela e caminhou até ele. Era Air Falks à luz de velas. Caralho, você quase me matou de susto. Yorko suspirou. O que você tem a dizer não pode esperar até amanhã. Só podemos conversar despercebidos à noite. Io levantou as mãos. Por favor, entenda que eu tenho o hábito de ser cauteloso. Muito bem. Yorko sabia que, embora eu fosse seu guarda pessoal, ele foi nomeado por Roland e por isso não podia tratá-lo como um guarda qualquer. Bem, digo precisa, já que você está aqui. Agora é uma boa oportunidade para recrutar talentos entre os refugiados do reino de Coração de Lobo. O senhor pode encarar essa jogada como um negócio e contratar pedreiros, pessoas que saibam ler e escrever e qualquer pessoa com experiência. Sua Majestade lhe pagará todas as despesas necessárias. O senhor receberá 5 peças de prata por cada pessoa que contratar. Pelo amor de Deus, não sei nada sobre negócios. Conversei com Denise apenas casualmente. Você não acha que eu realmente trabalho com tráfico de refugiados, não é? Yorko colocou a mão na testa. Além disso, os escravos são geralmente comercializados na fronteira das duas nações. Não parece bom eu ir lá como embaixador. Esta é a ordem de Sua Majestade. Eu disse em tom firme, o senhor não precisa sair da cidade do resplendor. Os comerciantes, mais cedo ou mais tarde, transferem escravos para cá, embora a um preço mais alto. Isso evita o problema de examiná-los. Quanto ao lado comercial da questão, o senhor pode discutir com Denise Python. Ela é uma comerciante bem conhecida nessa área. Será meuzinho na chupeta para ele enviar refugiados ao reino de Castelo Cinza. Nós nos beneficiaremos muito quando a rota de transporte for determinada. Por exemplo, podemos nos disfarçar de comerciantes e recuar despercebidos ao enfrentar um perigo inesperado. O queixo de Yorko caiu. Você já esteve na capital do reino do alvorecer? E balançou a cabeça, negando. Então, como você conhece esses detalhes? Eu estava coletando informações de pessoas na rua enquanto você estava ocupado socializando. Eu pensei que você era apenas um grande cavalheiro. Eu não sabia que você também é um bom comerciante. Yorko ficou admirado. Não sou guerreiro nem comerciante, mas posso protegê-lo quando houver uma crise. Isto é também o que Sua Majestade me encarregou de fazer. Então você é apenas um acrobata comum. Io respondeu sorrindo. Heleazwit capítulo 567. Ao longe, oeste da muralha da região fronteiriça, cidade de Primavera Eterna. Um grande rugido atraiu os civis a subirem a muralha da cidade para tentar dar uma espiadinha. O primeiro exército havia fechado as entradas da Floresta das Brumas, caso alguém invadisse o campo do experimento. Embora a localização não estivesse perto da muralha da cidade, era possível ver claramente o que estava acontecendo com uma luneta. Parece que precisamos procurar um local remoto como base especial para testar armas de fogo. Roland pensou consigo mesmo. Vossa Majestade, a segunda rodada de disparo está pronta, um soldado de artilharia informou. Todo mundo para dentro do bunker. Roland acenou com a mão. Comece a contagem regressiva depois de confirmar que ninguém está no chão. Este era o teste de fogo do obus de 152 mm. Enquanto pesquisava sobre o sigilo das pedras mágicas, Roland incluiu o avanço das armas de fogo. Agora, com Timothy morto e a região norte anunciando sua submissão, a situação no reino de Castelo Cinza estava boa e estável. Agora, Roland teve tempo de se concentrar em promover ainda mais suas munições de artilharia.
Mas ele precisava admitir que as dificuldades técnicas de desenvolver um obus com um detonador de impacto eram muito maiores do que as de desenvolver projéteis sólidos. Ana fazia 4 projéteis de obus todos os dias. No entanto, 3 dias consecutivos depois, nenhum projétil havia explodido com sucesso. O pior é que, no segundo dia, um projétil explodiu logo após sair da câmara, o que danificou severamente o novo cano de artilharia para testes de tiro. Felizmente, Roland tomou precauções cavando várias trincheiras no terreno do experimento, o que impediu com êxito as baixas. Os tímpanos de alguns soldados que ficaram perto da artilharia foram danificados pelo rugido, mas não nos curou a tempo. Isso acontecerá mesmo como você disse. Explodirá ao entrar em contato com o inimigo. A gata não pôde deixar de esticar o pescoço para observar o teste. Eu perguntei a Ana. Nada mais são do que alguns pedaços de chapa juntos. Não está vivo, então como ele pode saber que está tocando no inimigo? A gata deveria ser a bruxa mais entusiasmada com o teste de armas na União. Ao ouvir sobre o teste, ela deixou de lado seu trabalho de produção na fábrica de produtos químicos e passou a observar pessoalmente o desenvolvimento da pesquisa das novas munições explosivas. Não explode quando toca o inimigo, mas quando cai na posição do inimigo. Roland o corrigiu. É um requisito básico que o obus precisa cumprir. Se não houver segurança para garantir isso, a munição poderá disparar acidentalmente a qualquer momento. Isso seria muito perigoso. A segurança do gatilho era a tecnologia mais básica para o novo invólucro, ao mesmo tempo o ponto focal do teste. Para evitar explosões desencadeadas por colisão prematura ou queda acidental, Roland fez grandes esforços para instalar 3 sistemas de segurança. O primeiro foi separar, armazenar e transportar as espoletas e os invólucros e instalá-los somente quando necessário. A espoleta parecia um cone com uma alça e tinha o tamanho de um punho. Com as roscas na parte inferior, a espoleta poderia ser facilmente parafusada no entalhe na parte superior do invólucro. A carcaça estava cheia de pólvora química de base dupla, um tipo de material difícil de inflamar sem um detonador, o que essencialmente garantia o trabalho de logística. O segundo foi a segurança de inércia na espoleta. O dispositivo de segurança parecia uma trava de portão. Desarmado, ele não podia se mover, pois estava fixado no lugar por uma mola rígida. Quando o projétil fosse disparado, a tremenda inércia retrocederia o cilindro de trava, superando a resistência da mola, abrindo a trava e removendo o dispositivo de segurança. Na teoria era fácil, mas muito difícil de colocar em prática. Roland e as bruxas passaram a maior parte dos 2 primeiros dias nesse dispositivo. Se a mola fosse muito dura, o cilindro de trava não conseguiria uma distância suficiente de recuo, e se fosse macio demais, não poderia garantir a segurança. Ana teve que ajustá-lo gradualmente com base nos resultados dos testes. Após 8 rodadas de testes, eles finalmente alcançaram estatísticas relativamente confiáveis sobre a compressibilidade da mola. O último foi o iniciador detonador centrífugo. Foi também o dispositivo com mais tecnologia na espoleta. Simplificando, Roland encaixou o detonador em uma placa de ferro em semicírculo do tamanho de uma moeda. Normalmente, enquanto era fixado por uma mola, o detonador ficava no meio da espoleta em um determinado ângulo. Com uma configuração como essa, o pino de disparo, o detonador e o pó explosivo não ficavam alinhados. Dessa forma, mesmo que o projétil caísse de uma grande altura, o pino de disparo não tocaria o detonador, para evitar explosões acidentais. Somente quando o pino fosse separado da trava de segurança é que a chapa de ferro poderia ser mobilizada. Assim que fosse disparada, a nova munição explosiva, ou seja, a granada, giraria a uma velocidade drasticamente alta por causa do estrondo no cano. Sob a força centrífuga, o detonador basculante ficaria ereto gradualmente, como uma peão cujo centro de gravidade se fechou em seu próprio eixo. Esse processo seria concluído depois que a munição deixasse a boca do obus e percorresse de 200 a 300 metros. Portanto, mesmo que a boca estivesse obstruída ou a munição colidisse com galhos de árvores, a detonação não ocorreria precocemente. Quando o detonador voltasse à posição vertical, ficaria alinhado com o pino de disparo e o pó explosivo. Sob essa circunstância, uma vez que a espoleta tocasse o chão, o pino de disparo instantaneamente se inseriria no detonador e, em seguida, o pó explosivo empurraria pólvora superquente na ponta ogival, que por sua vez explodiria os inimigos ao redor. A vantagem da segurança centrífuga residia no fato de que,
Se a munição não explodisse, sem a força centrífuga, o detonador retornaria à sua posição original de inclinação pela mola, o que tornava a recuperação muito mais segura. Além disso, se a granada inteira fosse agarrada ou acidentalmente encontrada pelo inimigo, ela só poderia ser usada como uma concha sólida normal quando não pudesse obter força centrífuga suficiente por não ser disparada de maneira convencional. Quanto a abrir ou tentar replicá-la, isso seria simplesmente impossível. Preparar para atirar. Comece a contagem regressiva em 5. Um observador deu a ordem. O cordão repetidamente alongado foi gradualmente puxado enquanto o artilheiro na trincheira recuperava a corda pouco a pouco. Fogo. Quando o artilheiro puxou a corda, o chão tremeu instantaneamente. Um rugido e um vento feroz da boca do cano passaram pela cabeça dos espectadores. Roland sentiu numerosas partículas de solo correndo pelo colarinho. Mesmo com os ouvidos solidamente cobertos, ele podia sentir tremores passando por seus pés. Encontrou um ponto de queda. Falha na explosão. Repito. A explosão falhou. A voz de raio veio do sigilo do ouvir na mão de Rouxinol. Entendi. Iremos verificar. Rouxinol disse, guardando a pedra mágica. Traço. Nós falhamos de novo? Agatha disse, decepcionada. Falha é muito comum durante as experiências. Ana consolou. Assim que o encontrarmos a direção correta, podemos garantir o sucesso na produção em massa. Muito bem dito. Roland elogiou enquanto acariciava sua cabeça. Além disso, agora com a ajuda de Vera e Sylvie, a velocidade de pesquisa e desenvolvimento será surpreendentemente mais rápida. Mesmo nos tempos modernos, era comum se milhares de projéteis fossem disparados durante o teste de granadas. Então, acertar após somente 2 ou 3 disparos era como missão impossível. Chegando ao ponto de queda, Ana cortou a espoleta com chama negra para garantir a segurança da carga útil. Os soldados então coletaram a munição que falhou. A pólvora e o invólucro de metal poderiam ser reciclados, então seria um desperdício jogá-las fora. Vera, é a sua vez. Roland disse com um gesto. Sim, Vossa Majestade. Vera assentiu. Ao ativar sua habilidade, a imagem fantasmagórica da munição que estava prestes a cair no chão instantaneamente apareceu na frente de todos. Mesmo após estes 4 meses de prática, o poder mágico de Vera ainda estava classificado como de nível baixo, pois ela só podia usá-lo em torno de 4 vezes ao dia. Entretanto, como seu controle é muito mais preciso, agora Vera podia fixar a imagem de reprodução no momento exato. Tal capacidade era reproduzir perfeitamente a cena. Em outras palavras, Sylvie podia ver o interior da imagem fantasmagórica e, exceto por ser intangível, não tinha diferença da cena real. Com a ajuda de Vera e Sylvie, Roland conseguiu determinar a tensão necessária da mola após apenas 8 rodadas de teste. Reliazwit capítulo 568. Sylvie examinou cuidadosamente a espoleta e comparou-a com o design de Roland por um longo tempo. Apontou para o detonador e disse, parece que este tubo de bronze não está alinhado com o pino no topo. E a mola? Ana perguntou. Ainda está presa nos 2 lados da placa de ferro. Um lado não está. À esquerda ou à direita? Ana perguntou sobre todos os detalhes e depois anotou todos os problemas em um caderno. Depois de registrar os motivos que levaram ao fracasso, eles começaram a próxima rodada de testes, onde a habilidade de Vera poderia ser usada 4 vezes. Assim, a eficiência da melhoria se tornou sem precedentes. Infelizmente, as próximas 2 rodadas de teste falharam novamente. Roland teve que declarar que os testes continuariam no dia seguinte. Para Vera e Sylvie, o trabalho do dia terminou. Depois, elas poderiam voltar ao castelo para saborear um delicioso chá da tarde ou ir ao mercado de conveniências para verificar se havia novos produtos. Mas para Ana e Agatha, o teste de tiro de granada foi apenas uma pequena parte de seu horário apertado, especialmente para Ana. Ela precisava aprimorar as partes da espoleta com base nos motivos que levaram à falha e concluir a pesquisa e montagem da turbina a vapor. Roland planejava seguir até a área de trabalho da mina da encosta norte para verificar o modelo da turbina, mas seu guarda-sean trouxe uma notícia da prefeitura. Vossa Majestade, Lésia, o vice-ministro do Ministério da Construção, deseja que o senhor o visite na área dos altos fornos. Ele disse que concluiu a construção do primeiro forno para destilação a seco. Ao todo, foram planejadas 10 torres para destilação a seco como equipamento necessário para a fábrica de coque. Além disso,
As torres deveriam estar localizadas em torno do conjunto de altos fornos, no sopé da área da mina da encosta norte. Devido ao corte excessivo de árvores para queima de tijolos e fabricação de ferro, a área ocupada pelo conjunto de altos fornos, que originalmente era em torno de 1.000 m², aumentou para uma ampla área aberta que se estendia ao longo da montanha. Se Roland não tivesse proibido estritamente o corte de árvores perto da cidade, nenhuma das árvores na parte norte da região fronteiriça teria sobrevivido. Mesmo que a cidade tenha encontrado uma boa fonte de carvão mineral, o carvão vegetal ainda era o principal combustível para a fabricação de ferro. Com as árvores disponíveis cada vez mais distantes da área dos altos fornos, os trabalhadores miraram o topo da montanha. Todos os dias havia centenas de touras cortadas e transportadas do topo da montanha. Observando a distância, parecia que o Pico Verde tinha uma pequena careca. Normalmente, Roland não pedia aos trabalhadores que protegessem o meio ambiente nesta questão. Enquanto a poeira que subisse não afetasse a cidade, ele não se importaria, mesmo que todas as árvores da montanha na encosta norte fossem cortadas. Afinal, para a cordilheira intransponível, essa pequena montanha não passava de um lugar insignificante. Com ramos mantendo a vegetação básica, não havia necessidade de se preocupar com a erosão do solo. Quanto ao terreno recuperado no sopé da montanha, tornou-se naturalmente o canteiro de obras mais adequado para as fábricas de coque. Seguido por Rouxinol e seus guardas, Roland atravessou a área barulhenta dos altos fornos e alcançou a primeira torre de destilação a seco. Lesia se aproximou para dar as boas-vindas a Roland instantaneamente. Curvou-se e disse: Majestade, como o senhor exigiu, eu construí este forno de dupla camada com tijolos refratários. De acordo com o projeto, a camada superior deve ser selada com uma porta de ferro, enquanto a camada de baixo deve ser equipada com uma placa de ferro móvel. Mas eu não sei quem pode fabricá-los. O mesmo se aplica ao tubo de cobre e à chaminé do pequeno forno lateral. Além desses componentes metálicos, o restante foi concluído. Roland baixou a cabeça e entrou dentro do forno para fazer um exame completo. Ele ficou totalmente impressionado com o que viu. Ele precisava admitir que Lesia, o antigo membro da Guilda dos Pedreiros, o velho amigo de Carvambate, era realmente excelente em alvenaria. As paredes internas desta torre de quase 6 metros de altura para destilação a seco foram construídas uniformemente. Os espaços entre os tijolos eram todos de espessura semelhante. Além disso, os tijolos estavam todos entrelaçados, sem camadas de junção verticais desalinhadas. Roland percebeu que a habilidade de assentamento de Lesia era extraordinária e ele levava seu trabalho a sério. Afinal, os produtos que diferentes pessoas produziam poderiam ser drasticamente diferentes, mesmo quando baseados no mesmo projeto. Excelente! Após o exame, Roland o elogiou. Vou providenciar as pessoas para fabricar as peças que faltam. Você só precisará cobrir com tijolos refratários do lado exposto ao fogo. Vossa Majestade, Lesia perguntou, hesitando brevemente, o senhor poderia me dizer como a fornalha funciona? Por quê? Você deseja trabalhar na fábrica de coque? Roland disse brincando. Não, não. Lesia rapidamente balançou a cabeça. Como nunca construiu um forno tão estranho, tive que construir de acordo com a minha especulação para os lugares dos quais não tinha certeza ao olhar no projeto. Portanto, se eu conseguir compreender sua função e mecanismo de trabalho, posso terminar o segundo forno mais rapidamente e também posso melhorar os locais que não tinha certeza antes. Ah, então é por isso. Roland pensou e respondeu, sorrindo. Esse tipo de forno é usado principalmente para a destilação seca de carvão. Você deve ter visto como o carvão é queimado. A queima de coque é semelhante, mas em uma escala maior. A camada inferior serve para queimar, a camada superior serve para assar e as duas camadas usam carvão como preenchimento. Assar carvão com carvão? Lesia perguntou surpreso. Isso mesmo. Após a destilação a seco, o carvão pode ser transformado em coque. O coque pode atingir uma temperatura mais alta durante a queima, o que torna um combustível melhor para a fundição de aço. Além disso, o processo de destilação a seco criará vários subprodutos. Os canos na parede da torre são usados para coletá-los, em vez de expelir os gases como uma chaminé. Então, por que o senhor não constrói um pequeno forno ao lado do forno principal? Por que não podemos ter ar na camada superior durante a destilação a seco? Caso contrário, o carvão explodirá diretamente em chamas.
Roland apontou para os orifícios reservados entre os dois fornos e continuou: enquanto queima, o calcário no pequeno forno produz uma grande quantidade de dióxido de carbono. Pense nisso como uma espécie de gás não inflamável. Vossa Majestade, eu compreendi. Lesa disse, orgulhoso. Aprendi tudo isso nas aulas noturnas. Será mais fácil então. Roland sentiu-se satisfeito. Parece que a educação universal ampliou seu conteúdo com o esforço contínuo de pergaminho. Ele continuou: através dos tubos, o dióxido de carbono alcançará a camada superior do forno e afastará o ar, e então o carvão poderá ser destilado a seco. Quanto ao calcário, as pedras esbranquiçadas queimadas para fazer cimento, estão por toda a área da encosta norte. Depois de examinar a torre de destilação a seco número 1, Roland refez seus passos. No caminho de volta, ele fez uma pequena pausa na área dos altos fornos. Vendo essa cena movimentada, Roland não pôde deixar de sentir-se emocionado. Parados lado a lado, os vários fornos de tijolos pareciam uma floresta vermelha ordenada. Dessa floresta emergiam dezenas colunas de fumaça cinza, branca e preta emaranhadas, que constituíam uma imagem bastante moderna quando vistas em conjunto com os trabalhadores vestidos de maneira simples e com os equipamentos ultrapassados. Mais de 10 motores a vapor rugiam, arrastando a correia para transportar pedaços de materiais e carvão para o alto forno. Um sistema de trilhos foi pavimentado da mina até o forno e muitos vagões percorriam as duas paradas. A velocidade do transporte havia melhorado bastante. Depois de concluir a construção da fábrica de aço e forja, esse local seria outro local central da cidade de Primavera Eterna. A exploração de minério e a fundição de aço prosseguiriam com a transformação do aço em várias matérias-primas que seriam transportadas para as fábricas de processamento. Esses processos simbolizavam uma flor industrial surgindo deste lugar. Os seres humanos seriam agraciados com poderes extraordinariamente refinadores, que consequentemente lhes deram a coragem de conquistar tudo. Release-It capítulo 569. Enquanto a primavera anunciava o seu fim, o verão já dava sinais de seu início. A taxa de crescimento populacional da cidade de Primavera Eterna teve seu primeiro pico. A missão de atrair refugiados nas regiões sul e leste começou a entrar em vigor. Com a experiência do ano anterior, a eficiência de trabalho das equipes de emissários aumentou bastante. Todos os dias, centenas de refugiados se reuniam na cidade Carmesim e Vila do Salgueiro, esperando os navios da região oeste para transferi-los à cidade de Primavera Eterna, que se dizia rica e estável. Para acomodar adequadamente essas pessoas, a prefeitura também contratou comerciantes para alugar tendas temporárias nos locais próximos do embarque e oferecia mingau e água, para evitar acidentes antes que os refugiados chegassem à região oeste. O pier da região fronteiriça havia se tornado o local mais movimentado da cidade. 90% da polícia foi despachada para manter a ordem e registrar a população. Sempre havia uma longa fila de pessoas em frente à barreira para inspeções médicas. Os oficiais responsáveis pelo controle residencial dividiram os refugiados em várias categorias e os mudaram para salas de reuniões às margens dos rios, as casas de barro da cidade a oeste e as residências formais. Por esse motivo, a prefeitura se transformou em um local movimentado todos os dias. 3 navios da cidade Carmesim acabaram de chegar ao pier. 126 pessoas estão a bordo. Uma bandeira azul pendurada no mastro e Bob está no comando. De novo? Quantos grupos chegaram hoje? 4 ou 5. Pare de reclamar. Vá logo e receba-os. Bem, quem assumirá o trabalho de Bob ir para a cidade Carmesim? Eu farei isso. Espere só um momento que já estarei pronto. Leve um pouco de sabão com você. Você não vai encontrar lá. Ouvindo as conversas barulhentas do lado de fora de seu escritório, Barov sentiu-se angustiado, mas não porque estivesse muito ocupado. Geralmente, quando ele trabalhava na prefeitura, mais trabalho lhe trazia mais prazer. Mas, recentemente, a situação se tornou complicada. O motivo de sua preocupação tinha nome e sobrenome: Edith Cante. Primeiro-ministro, o Ministério da Justiça está nos pedindo mais pessoas de novo. Um assistente disse em seu escritório: Sua Excelência Carter nos pediu para recrutar outras 100 pessoas como policiais de apoio. Ele disse que, se não conseguir mais mãos, a cidade pode cair no caos. Se algo acontecer e Sua Majestade perguntar, deveríamos assumir a culpa também. Agora que ele é o cavaleiro-chefe, ele poderia falar diretamente com Sua Majestade. Barrow pensou consigo mesmo, mas para demandas pequenas como essa, Roland não teria tempo.
Ao redigir um documento, Barrow disse sem levantar a cabeça, coloque-o sobre a mesa. Eu cuido disso mais tarde. Sim, senhor. Quando o assistente saiu da sala, a voz de Edith soou em seus ouvidos. Esta é a ordem de recrutamento. Como você está muito ocupado, deixe-me ajudá-lo. Aí está ela. Barrow gemeu em pensamento. Nem sequer me chama de senhor. É claro que, como Edith é filha do duque da região norte, seu status é muito superior ao meu. Antes de me tornar a verdadeira mão do rei, ela até poderia me dirigir pelo nome sem usar nenhuma forma respeitosa. Seja como for, agora sou um tipo de mentor para ela, pois Sua Majestade providenciou para que ela fosse minha assistente e aprendesse a estrutura departamental e o processo governamental da prefeitura em meu escritório. No entanto, parece que ela não pensa assim. Ok, tudo bem. Barrow disse involuntariamente. Por mais relutante que se sentisse, não conseguia encontrar nenhum erro no comportamento da senhorita Kant. Se ele a rejeitasse repetidamente, seria algo desrespeitoso e até mesmo errado. Especialmente neste momento crucial, ele não poderia arriscar deixar nenhuma má impressão em Sua Majestade. Ele nunca deve esquecer que Roland Wimbledon era um homem com grande discernimento. Obrigada. Logo, sons farfalhantes de escrita vieram da mesa oposta. Alguns minutos depois, Edith devolveu o pedido de recrutamento à mesa de Barrow. A julgar pelos rascunhos que fiz recentemente, essas ordens de recrutamento geralmente exigem que o pessoal seja confiável e tenha bons antecedentes, mas não existem muitos candidatos na região fronteiriça com essas qualificações. Comparado com a publicação de boletins de recrutamento na praça e a solicitação dos candidatos para trabalhar na prefeitura, seria melhor extrairmos os arquivos dos residentes que já foram registrados e selecionar 100 moradores desempregados. O Ministério da Justiça é um grande departamento da prefeitura que oferece salário e bem-estar relativamente bons. Acredito que ninguém recusaria essa oferta de emprego. Dessa forma, economizaremos cerca de uma semana em relação ao recrutamento por meio de procedimentos normais e, por sua vez, diminuirão as reclamações do cavalheiro-chefe. Se você aprovar, eu responderei nesta ordem de recrutamento e entregarei nos arquivos. Sua voz era clara e sensata. Era difícil imaginar que ela ingressou na prefeitura apenas 2 semanas atrás. No começo, Edith era quieta e observava Barrow revisar documentos com atenção, raramente falando alguma coisa. Mas agora, ela podia lidar com todos os tipos de assuntos na prefeitura com alta proficiência. Faça do seu jeito então. No momento, Barrow não conseguiu encontrar uma solução melhor do que a sugestão de Edith. Com sua agenda apertada, seria possível que ele ignorasse essas coisas mesquinhas e apenas lidasse com isso da maneira usual. É assim que é um sucessor depois de crescer na mansão de um duque e ser educado pelos nobres de nível superior. Barrow sentiu-se muito ameaçado. De fato, honoríficos e respeito eram apenas pequenos detalhes. O que ele realmente se importava era com o poder em suas mãos. Agora, a propaganda que exige submissão está em toda a região norte. Se Edith for enviada por Sua Majestade como assistente para ajudar a criar uma prefeitura secundária na região norte no futuro, não seria grande coisa. Mas e se ela ficar? Sua Majestade ainda não se casou, e Edith é filha de um duque. Com esse pensamento, Barrow não pôde deixar de se sentir angustiado. Isso não vai funcionar. Devo fazê-la saber que o trabalho administrativo na prefeitura não pode ser dominado tão facilmente. Sua Majestade precisa de um primeiro-ministro capaz de levar toda a situação em consideração. Quando Edith voltou ao escritório, Barrow pigarreou e entregou a ela um formulário estatístico. O que é? Estamos com problemas. Barrow disse em voz baixa. O estoque de grãos na cidade de Primavera Eterna pode não durar até o dia da colheita de trigo. E isso é devido ao excesso de população? Edith olhou para o formulário. De acordo com a taxa de consumo, os grãos restantes devem durar até o final do verão. Podemos colher o trigo da primavera no meio de julho. Deveria ser suficiente se pararmos de aceitar novos refugiados. Mas a prefeitura não para de aceitar novos refugiados. Por causa da meta de 100 mil habitantes estabelecida por Sua Majestade? Não, não é esse o ponto. Barrow disse, balançando a cabeça. Ainda existe um fluxo constante de refugiados da região leste e sul para os locais de embarque. Se os abandonarmos, Cidade Carmesim e Vila do Salgueiro enfrentarão o risco de um grande tumulto e a imagem que trabalhamos duro para construir seria destruída da noite para o dia. Se quisermos recrutar refugiados novamente após essa calamidade, seria muito difícil.
Sua Majestade uma vez me revelou que a realização de seu plano de desenvolvimento precisa de muitas pessoas. Por isso, creio que 100 mil é apenas o começo. Então a prefeitura não interromperá o plano de Sua Majestade por causa do problema dos grãos. Temos que resolver esse problema, além de ser minha responsabilidade como primeiro-ministro. Barrow fez uma pausa e depois olhou para Edith Cante. Você tem alguma boa ideia? Riley Hazlitt capítulo 570. Em certo sentido, não havia solução para esse problema. A razão estava no fato de que a quantidade total de grãos era limitada. Após os meses dos demônios, os grãos em circulação no reino entrariam em um estado de escassez. Definitivamente, os preços dos grãos subiriam e não poderia ser encontrado no mercado. A escassez de grãos não poderia ser aliviada até que o novo trigo fosse colhido. O outono era a estação em que os grãos circulavam com mais facilidade no mercado. Depois disso, quando os meses dos demônios iniciavam, a situação pioraria novamente. Obviamente, as transações de grãos eram geralmente entre comerciantes e nobres. Quanto aos refugiados sem dinheiro e os ratos, eles teriam que passar o inverno com o estômago vazio, independentemente da quantidade de trigo presente. De acordo com os anos de experiência de Barrow como ministro adjunto, os comerciantes das principais cidades esperavam que as espigas de trigo amadurecessem. Antes disso, era improvável que vendessem os grãos em mãos em grandes quantidades. O que restava em suas mãos poderia ser suficiente para alimentar alguns milhares de pessoas, mas nunca para 10 milhares de pessoas. Como não conseguimos encontrar mais recursos, precisamos apertar o consumo. Barrow pensou, reduzir o suprimento de grãos da cidade e reduzir a cota de cada pessoa para compras diárias. Também pode-se mudar a alimentação dos sujeitos de pão para aveia e mantê-la assim até o dia da colheita. Essas são as sugestões possíveis que Edith fará. Então eu posso refutar as sugestões dela pelas seguintes razões. Elas inviabilizariam as promessas de grãos de Sua Majestade, são contrárias aos valores intrínsecos do reino, podem causar pânico no setor de alimentos e assim por diante. A julgar pela expressão dela, e lendo a lista com as sobrancelhas levantadas, eu sei que ela deve sentir isso problemático. Não vai demorar muito para que ela peça meu conselho. Pensando nisso, Barrow não pôde deixar de tocar sua barba. O ditado levar toda a situação em consideração significava que um ministro precisava ter habilidade e experiência em assuntos governamentais, além de conhecer claramente as características da cidade que governava. Por exemplo, quando ele estava na cidade real de Castelo Cinza, Barrow podia recitar os preços das especiarias da oficina alquímica e o valor da remessa mensal de minério de prata da cidade da prata sem hesitação. Todos esses números não poderiam ser memorizados em pouco tempo. A característica da cidade de Primavera Eterna eram as bruxas. Barrow conhecia uma mulher de cabelos verdes chamada Ramos na União das Bruxas que podia fazer o trigo crescer a um ritmo inconcebível. Se não se importasse com a manutenção da terra, ela poderia preparar o trigo para a colheita em um dia, e as espigas que eles produzissem não eram algo com o que as douradas pudessem comparar. Em outras palavras, ele só precisaria pedir a Ramos que administrasse um pedaço de campo de trigo para uma produção rápida, e então a escassez de grãos poderia ser facilmente resolvida. Obviamente, Barrow também sabia que Sua Majestade havia pedido a Ramos que controlasse a Floresta das Brumas a oeste, a fim de construir uma linha defensiva de alerta precoce contra demônios. Dado o surgimento de tais inimigos, seriam necessários vários anos e, portanto, não importaria muito se Ramos tirasse 2 ou 3 meses de folga. Mas não havia como Edith conhecer essa informação. Mesmo que ela fosse super talentosa e participasse da administração dos assuntos da região norte desde a idade adulta, não havia como ela conhecer claramente a cidade que era completamente estranha para ela há 2 semanas, sem mencionar o conhecimento das habilidades de cada bruxa. Além disso, ela não conseguia entender por que o escritório do Ministério da Educação era adjacente aos arquivos, ou porque o ministro da Educação frequentemente aparecia nos arquivos e tinha autoridade para examinar todos os documentos. Depois de um longo tempo, Edith deixou a lista na mesa e sorriu levemente. Na verdade, não é grande coisa. Barrow assentiu, depois assustado. O quê? Antes do desenvolvimento da Vila do Vale Profundo, a maioria das terras da região norte não era adequada para o plantio de trigo. Em toda a primavera, a escassez de grãos costumava ser muito severa nessa área, de modo que o lorde local procurava a região leste e o reino do alvorecer. Você quer dizer, Barrow de repente percebeu algo.
Como eles não podiam crescer o suficiente nem comprar trigo algum, a única opção que lhes restava era roubar. Edith disse com um tom suave e calmo: não é exatamente a situação em que estamos. O exército de Sua Majestade está atacando a Serra do Dragão Caído. Ouvi dizer que o irmão da Condessa Spear conquistou muitos nobres locais para resistir a ela. Certo? Agora que temos as razões e os meios, devemos ir diretamente para lá e matá-los um por um. Adivinhe quantas peças de ouro e grãos de trigo estão escondidos em seus porões. Há apenas uma escassez de grãos porque a quantidade de circulação é muito pequena. De fato, a maior parte da produção de grãos no reino foi dividida e tomada pelos nobres. Eles usam esses grãos para controlar os homens livres e os agricultores em seus domínios e, assim, para ganhar muitos prêmios da aristocracia em um ano de escassez. Edith não falou rápido, mas sua voz deu um calafrio a Barov. Se percorrermos a Serra do Dragão Caído, acho que o problema de grãos para 10.000 pessoas será naturalmente resolvido. Caso contrário, existem várias cidades na região sul aguardando ser saqueadas por Sua Majestade. Mas eles são todos nobres. Barão fechou a boca antes de terminar de falar. Isso mesmo. Depois que Sua Majestade assumiu a região sul, eles deixaram de ser nobres. Enquanto agirmos com rapidez suficiente, os grãos capturados poderão reabastecer o celeiro da cidade de Primavera Eterna. Além disso, diferente da cidade real de Castelo Cinza, a Serra do Dragão Caído caiu completamente no controle de Sua Majestade, que também é o passo crucial no caminho para a região sul. A essa altura, além de a prefeitura enviar pessoas para auxiliar a Condessa Spear a estabelecer um novo governo, o centro da cidade também adotará as leis, o planejamento urbano e o sistema educacional da cidade de Primavera Eterna. O que confundiu Barão foi como Edith podia aceitar a vontade de Sua Majestade de eliminar os nobres tão rapidamente. Até mesmo Barov levaria muito mais tempo para se acostumar a apoiar de todo o coração as ordens de Sua Majestade. E muito menos a que era a sucessora do Duque da região norte. Edith voltou ao prédio de relações exteriores. Empurrando a porta, ela viu Cole agachado na mesa e folheando um livro fino. O que é isso? Comprei no mercado de conveniências. Parece um livro de figuras, mas tem histórias. É muito interessante. Cole olhou para cima. Você parece feliz. Pareço. Edith perguntou. Na cidade de Noite Eterna, você raramente sorri assim. Cole disse, sorrindo. Nós realmente não vamos voltar. Apenas temporariamente. Até o pai responder, Sua Majestade deve permitir que você retorne à região norte. Edith sentou-se na frente dele, fechou o livro para olhar sua capa e viu as palavras impressas o diário de uma bruxa. E você? Eu vou ficar aqui. Por quê? Cole perguntou perplexo. A prefeitura é tão interessante. O interessante não é a prefeitura, mas a prefeitura de Roland Wimbledon. Edith corrigiu, sorrindo. Você sabe como eu fazia as coisas na cidade de Noite Eterna? Você só tinha que contar ao pai e estava feito. Mais ou menos. Eu mal dava uma ordem e, naturalmente, haveria pessoas que a cumpririam para mim. Quando penso nisso, eles fizeram isso não por minha causa, mas por causa da minha identidade. Eles sabiam que o pai seguiria minhas sugestões. É claro que isso só funcionava na mansão da família Acante. Edith disse com grande entusiasmo, mas a que, além da minha identidade não ajudar, ela ainda me prejudica. Quase não há nobres na prefeitura, ninguém se importa se eu sou filha do duque da região norte. Todo mundo está confiando em suas próprias capacidades. Você entende o que eu quero dizer? Cole negou com a cabeça. As pessoas estão dispostas a ouvi-lo, não por você ser quem é, mas pelo que você é capaz. Esta regra se aplica mesmo fora de sua mansão. Sua Majestade está certo sobre uma coisa, o feudalismo parece dar grande poder aos nobres, mas também estabeleceu um limite superior para seu poder. A julgar pela situação atual, Sua Majestade é totalmente capaz de ampliar seu domínio em todo o continente. Então a prefeitura se tornará uma instituição enorme e sua prefeitura se expandirá em todos os cantos de Castelo Cinza. Enquanto você for reconhecido nesta organização, todo o reino poderá operar com base em uma palavra que você disser. Então, por que eu me contentaria com essa pequena mansão? Heleaswit capítulo 571. Edith, sua desgraçada cruel, Calvin, duque da região norte, pegou a xícara de chá na mesa, querendo esmagá-la no chão, mas de repente parou com a mão no ar. Ele se sentiu um pouco relutante, uma vez que a xícara era feita com vidro de cristal da melhor qualidade e valia 2 ou 3 peças de ouro.
Depois de pensar um pouco, ele gradualmente abaixou a mão e colocou a xícara de volta na mesa. Ter a necessidade de se preocupar com tais ganhos e perdas medíocres o deixou ainda mais deprimido. A carta de Edith também estava na mesa. Ele não podia acreditar no que estava escrito ali. Além de todas as suas expectativas, Sua Majestade queria extinguir o poder da nobreza de sua filha, que sempre lhe trouxe ganhos generosos e vantagens significativas. Prometeu obedecer ao rei sem hesitar. Para piorar, ela até escreveu tentando convencê-lo a reconhecer esse fato e não resistir. Calvin sentiu que Edith lhe escreveu como se ele já fosse um cativo. O duque pensou amargamente que sua filha devia estar colocando os outros à frente do próprio pai. O guarda do lado de fora da porta provavelmente ouviu o barulho e olhou para dentro, perguntando: "Meu senhor, o que aconteceu? Saia, me deixe em paz." Como Calvin não estava disposto a desabafar sua raiva na xícara, ele se enfureceu com esse guarda que rapidamente fechou a porta. O duque ofegou por um longo tempo antes que pudesse voltar a olhar para a carta. Como ele havia eliminado a família Oise e a família Lesta, agora ele estava no controle total de toda a região norte. Se ele escolhesse aceitar as condições de Sua Majestade, ele não seria mais o governante absoluto dessa região e retornaria à sua condição original, ou pior ainda. Mas se ele não aceitasse a sugestão da filha, o que aconteceria? Edith também descreveu o resultado dessa escolha na carta. Se você escolher não aceitar, Cole e eu estaremos condenados. Ele será mantido em cativeiro na prisão para sempre, assim como o herdeiro de Duque Rian. Quanto a mim, vou acabar ainda pior. O que você acha que o príncipe Roland fará com uma filha indefesa de um duque? Posso listar uma série de torturas que citarão um homem sem muito esforço. Quando ele se cansar de mim, ficarei em sua masmorra para apodrecer. No entanto, em vez de se preocupar comigo, é melhor você se preocupar consigo primeiro, já que o exército dele sitiará sua cidade e seus vassalos e cavaleiros dificilmente serão capazes de resistir por meio-dia sequer. Depois disso, será impossível você ser uma pessoa comum, quiçá um duque. E então? Você fará uma escolha tão imprudente? Calvin estava familiarizado com esse tom e ele podia até imaginar sua filha escrevendo a carta com um sorriso de escárnio. Sempre que chegava ao fracasso, ela descrevia seu destino em um tom extremamente frio, como se estivesse esperando o momento o tempo todo e, quando falava dessa maneira, Calvin era imediatamente inundado por esse sentimento. Ele sabia que ela estava aparentemente ameaçando-o, mas não conseguia ter ânimo para repreendê-la. Afinal, Edith Cant era sua própria filha e a única que teve com sua primeira esposa. Apesar de Edith ter exagerado nas repercussões, ele ainda tinha que admitir a possibilidade. Ele próprio também tinha ouvido falar muito sobre o tal boêmio príncipe Roland. O duque gradualmente se acalmou com esse pensamento, mas ele ainda estava imaginando se as máquinas de aço preto eram tão incríveis quanto ela descrevia ou não. Ele pensou surpreso. Das 3 folhas de carta, Edith usou uma folha inteira para descrever o que tinha visto em Vila Fronteiriça. Oh não, agora é primavera eterna. A descrição era até 2 vezes maior que a de Sua Majestade Roland. Edith afirmou que as máquinas eram superpoderosas além da imaginação e poderiam facilmente concluir tarefas que eram consideradas impossíveis pelas pessoas comuns. Além disso, se Calvin se rendesse ao novo rei, a região norte seria capaz de importar aquelas máquinas de ferro preto que provocariam uma mudança drástica em todo o seu domínio. Calvin percebeu pela descrição que Edith pensava muito nessas tais máquinas. Na última parte da carta, ela sugeriu que Calvin enviasse a Sua Majestade um documento formal para prestar juramento de fidelidade e mostrar a submissão da região norte ao novo rei e, enquanto isso, enviar servos que pudessem ler e escrever para aprender as regras e regulamentos da prefeitura, preparando o domínio para o novo sistema. Além disso, espero sinceramente que você possa ordenar que Cole fique em Primavera Eterna, em vez de chamá-la de volta para a região norte. Se você concordar, também pode enviar Lance aqui quando ele atingir a idade adulta. Dado que os títulos da aristocracia não podem mais ser herdados, apenas os homens que se adaptam bem ao novo sistema de Sua Majestade poderão suceder a família Cant e mantê-la próspera. Sua filha, Edith. Depois de ler a carta, Calvin suspirou profundamente e aguardou. Ele abriu uma nova folha de pergaminho em branco. Pensando que Edith já havia tomado a decisão, ele precisava acreditar nela e escrever uma carta para Sua Majestade mostrando sua lealdade ao novo rei. No entanto, como duque, ele precisava fazer seus últimos esforços para garantir os lucros da família.
Ele acreditava que se sentiria muito aliviado se pudesse unir os interesses das duas famílias. Como? Algo como um casamento que tornaria sua filha rainha. Rio Vermelho, região fronteiriça, cidade de primavera eterna. O sol estava desaparecendo nas montanhas pouco a pouco, deixando o rio em chamas com luz dourada. A fumaça subia na frente dos barracos, e um leve cheiro de mingau fez a boca de dente de cobra começar a salivar. Ao se aproximar, ele podia até sentir cheiro de carne. Cheguei. Dente de cobra chamou a atenção de Garra de Tigre assim que entrou no batalhão. Garra de Tigre disse, vem aqui em cima, rápido. Dente de cobra rapidamente caminhou até ele e perguntou, uai? A gente vai ter carne hoje? Sim. Você voltou tarde então não ouviu a notícia. É o Lorde que está dando um mingau com carne hoje. Dente de cobra esfregou os ombros doloridos e disse, mas por quê? Vocês ainda precisam de um tempão para terminar a construção da área residencial, né não? Sim, mas isso é para comemorar que a gente terminou a Avenida Real. Agora, a região fronteiriça e a região cancioneiro estão conectadas. Ouvi falar que se a gente for montado no cavalo, a gente chega de lá para cá em apenas um dia. Antes, a gente levava 3 dias inteiros. Alguém apareceu e disse. Ao ouvir isso, Dente de Cobra acenou com a cabeça. Toda vez que um grande projeto era concluído, eles recebiam uma tigela de mingau com carne, exatamente do mesmo jeito que ele ouviu na praça. Ele estava na região fronteiriça há 2 meses já, durante os quais o pelotão de construção nunca havia perdido uma refeição ou deduzido os salários. Agora, ele já conseguiu juntar 14 peças de prata e receberia mais 7 no final deste mês. Quando suas economias chegassem a uma peça de ouro, ele podia conseguir uma casa na prefeitura e se tornar um residente oficial da cidade de Primavera Eterna, em vez de um rato, um ninguém. No entanto, para ser dono dessa casa, ele ainda tinha que trabalhar por pelo menos mais 20 anos. Mas mesmo assim, ele estava confiante de que poderia encontrar um emprego que pagasse melhor, como um trabalhador naqueles fornos altos e estranhos ou até mesmo um pedreiro. Tá tudo melhorando. Mas ele ainda não havia encontrado o papel. Quando você pegar o mingau com carne, lembre-se de comer rápido. Senão, você não vai conseguir um bom lugar. Garra de Tigre sussurrou em seu ouvido. Lugar pra quê? Dente de Cobra perguntou, confuso. Para celebrar que a gente terminou a Avenida Real, o pessoal do teatro vai apresentar uma peça lá na praça. Ouvi dizer que se chama Cidade do Amor e a estrela da região oeste também vai estar no palco. Caramba! Tô que não me aguento. Ah não, vai ver com outro. Estou muito cansado e não quero ir a lugar nenhum hoje. Dente de Cobra disse, desanimado que só. Sério? Mas é a estreia. Garra de Tigre fez uma pausa e sorriu de forma zombeteira, acrescentando, todo mundo sabe que o Lorde vai levar as bruxas para ver a estreia da trupe Estrela Flor. Quem sabe? Quem sabe você não encontra papel lá. Heliaswitch capítulo 572. Quando Dente de Cobra e Garra de Tigre chegaram à praça, uma enorme multidão de pessoas já estava reunida. Dente de Cobra nunca tinha visto tantas pessoas se reunirem em um só lugar, mesmo quando o Forte Cancioneiro estava distribuindo mingau de graça. Ele contou por cima e estimou que provavelmente havia mais de 5.000 pessoas ali para o teatro. A praça que costumava ser apenas uma terra plana foi transformada em uma tigela gigante e foi afundada no chão. Se Dente de Cobra não estivesse enganado, o nome disso era anfiteatro. Segundo os residentes, era a terceira reconstrução da praça. De um modo geral, um projeto tão grande levaria uns 2 anos para ser concluído, mas esse anfiteatro havia sido construído em apenas meio mês e, durante esse período, ninguém tinha a menor ideia de para onde foi-se toda a terra que tiraram do buraco. Nesse anfiteatro, a plateia podia sentar-se nos degraus de pedra para assistir a peça, em vez de ficar em pé até as pernas ficarem dormentes. O público também podia ver muito melhor, mas só se você encontrasse um assento. Quanto aos que chegaram atrasados, ainda podiam ficar na ponta dos pés ao redor da praça para dar uma olhada. Garra de Tigre se espremeu na última fila da escada de pedra e abriu espaço suficiente para 2 pessoas, dizendo, nem é tão ruim assim, a gente ainda conseguiu. Dente de Cobra segurou uma bolsa de pano no peito e sentou-se ao lado do amigo com muito cuidado. Como a bolsa continha todas as suas economias nos últimos 2 meses, ele precisava estar em alerta, afinal, esse lugar era muito movimentado. Em lugares como este na região Cancioneiro, os ratos fariam a festa. Embora a região fronteiriça não tivesse ratos agora,
Dente de Cobra ainda sentia que precisava tomar cuidado com os ratos que foram transferidos temporariamente para o trabalho civil. Quando o último brilho do pôr do sol se derreteu na escuridão da noite, havia apenas várias tochas acesas que iluminavam a praça. O palco ainda estava envolto na escuridão. Dente de Cobra não pôde deixar de se sentir bastante estranho quando descobriu que ninguém veio acender as fogueiras e que não havia lenha no centro da praça. Ele não pôde deixar de se perguntar como eles acenderam as tochas sem fogo. De repente, um feixe de luz brilhou no palco de forma deslumbrante, mas Dente de Cobra logo se acostumou a essa luz pura. Então o segundo e o terceiro feixe de luz apareceram, iluminando gradualmente o palco. Os suspiros de espanto da plateia reverberaram sobre a praça. São as luzes usadas nas fábricas, Dente de Cobra pensou. Caramba! Luz da noite sem noite. Eles trouxeram a luz da noite sem noite pra cá, Garra de Tigre exclamou. Dizia-se que era uma luz mágica que capturava os raios do céu em uma caríssima lâmpada de cristal de vidro. Dente de Cobra testemunhou essas luzes algumas vezes quando passou pelo distrito industrial. Luz da noite sem noite. Jovem, não é nada disso, o nome disso aí é luz elétrica e usa eletricidade. É feito pelas máquinas criadas pelas bruxas. Sua Majestade planejava equipar todas as casas com luzes elétricas, mas a bruxa que fornecia eletricidade era incapaz de suportar tantas luzes. É por isso que apenas as fábricas estão usando esse tipo de luz agora. Alguém por perto disse, bufando. Ué, como você sabe disso tudo? Garra de Tigre perguntou com interesse. Essa pessoa deu de ombros e respondeu, você não é um residente oficial da cidade de Primavera Eterna, certo? A prefeitura fez propaganda sobre a eletricidade para nos dizer como usar as luzes elétricas com segurança. Eles são como fogo. Se você não as usar corretamente, pode até causar um desastre. Então é tipo relâmpago? Quase isso. Mas nem se preocupe, deixe isso para lá. Quando você se tornar súdito de Sua Majestade e terminar o ensino primário, você entenderá. Meu Deus, e existe alguma maneira de me tornar um súdito formal mais rápido? E o que é ensino primário? Dente de Cobra perguntou e queria fazer mais perguntas, mas Garra de Tigre de repente o agarrou quando a multidão explodiu em gritos ensurdecedores. O trupe Estrela Flor subiu no palco. Senhora Mai. Senhora Mai, Senhora Irene, Senhor Gait. A multidão gritou os nomes dos membros da trupe e a atmosfera entrou em polvorosa. Vendo isso, uma admiração começou a crescer rapidamente dentro do coração de Dente de Cobra. Ele queria se tornar alguém como eles, alguém em que todas as pessoas olhassem. Ele queria que o público gritasse seu nome em voz alta. Eles não são nobres nem sábios. Não estão tão fora de alcance assim. Depois que os aplausos cessaram, a peça começou. Foi a primeira vez que Dente de Cobra assistiu a uma peça estrelada pela Estrela e Flor da região oeste. Ele nunca pensou que estaria interessado em um evento tão jeitoso, geralmente apreciado pelos nobres. Mas quando a música começou, ele foi absorvido pela história sem perceber. Os papéis principais da história não eram os nobres. Não, em vez disso, eles eram apenas pessoas comuns como ele. Um cidadão livre, um refugiado e um rato. As três personagens tinham sonhos para o futuro e infortúnios em suas próprias vidas. Todos eles foram atrás de seus sonhos na mesma cidade, Cidade das Estrelas. Eles se conheceram e se ajudaram. Eles confidenciaram seus pensamentos um ao outro. Eles sofriam com a dor de deixar suas cidades de origem e com a sensação de estarem perdidos e sem ninguém na nova cidade. Depois disso, eles se juntaram e encontraram seus próprios caminhos. Nada podia ser ouvido, exceto as falas dos atores e atrizes na praça. O público inteiro prendeu a respiração, pois estavam profundamente envolvidos na história sendo contada e interpretada no palco. Finalmente, as personagens no palco se estabeleceram na Cidade das Estrelas e viveram confortavelmente para sempre. Estranhos que se ajudaram no passado se tornaram amigos e amantes no final. Dente de Cobra sentiu-se tocado quando uma música melodiosa começou a tocar. Ele fingiu esfregar os olhos para esconder as lágrimas e, entretanto, descobriu que Garra de Tigre já chorava feito uma criança, embora não parecesse triste. Dente de Cobra percebeu que ele não era o único que estava chorando. Todos ao redor estavam como ele, absorvidos nessa história emocionante. Ninguém conseguiu se mexer até o final da peça. Mesmo que ninguém dissesse, todos sabiam claramente que a Cidade das Estrelas era a cidade de Primavera Eterna. Dente de Cobra estava perdido em pensamentos. Então até um rato pode viver uma história assim? No momento,
Uma garota claramente estrangeira entrou pelos fundos do palco e subiu na plataforma. Como alguém em uma pintura delicada, ela era alta e tinha cabelos cinza azulados até a cintura, usando um vestido branco que brilhava de forma estonteante. Então, ela começou a cantar. Totalmente diferente da música tocada anteriormente, sua música era poderosa, elogiando os grandes e gloriosos trabalhadores. Ela cantou de uma maneira diferente de todas as outras cantoras. A música era inspiradora e encorajadora. Ao ouvir a música, Dente de Cobra sentiu que podia até ver o suor de seu próprio trabalho nos distantes prédios residenciais e que todos os estrangeiros que se dedicavam à construção desta cidade mereciam ser lembrados. O impacto e as emoções trazidas pela peça foram finalmente divulgados neste momento. A plateia pulava e aplaudia com toda a sua força. A música rapidamente fez suas emoções se elevarem ainda mais. Eles eram todos súditos de Sua Majestade. Os gloriosos trabalhadores. Os construtores da cidade de Primavera Eterna. Após o espetáculo, Sua Majestade saiu com as bruxas através de uma plataforma elevada que foi construída para uso temporário. Dente de Cobra abriu os olhos o máximo que conseguiu, mas ainda não conseguiu encontrar papel na multidão. Surpreendentemente, ele não se sentiu tão decepcionado quanto esperava, uma vez que a música ainda ecoava em seus ouvidos, enchendo seu coração de esperança. Ele acreditava que ele se encontraria mais cedo ou mais tarde. Como aqueles estrangeiros, ele se encontraria novamente nesta cidade. Obrigado por assistir. Até a próxima. Solen Irmãos. Solen Irmãos.